Sabe aquela busca que todo programador faz pelo santo graal das estruturas de dados? Pois é, hoje a gente vai investigar uma candidata bem forte a esse título, a Try. Mas será que ela é tudo isso mesmo? É o que vamos descobrir. Tá, mas afinal, o que seria esse santo graal? Bom, é uma estrutura que consegue inserir, apagar e, principalmente, buscar dados em tempo constante. Ou seja, fazer tudo isso de forma super rápida, não importa se tem 10 itens ou 10 milhões de itens lá dentro. Olha, a gente já tem umas tentativas por aí. Os arrays, por exemplo, são simples. A chave é o próprio índice. O problema é que a busca pode ser bem lenta. As tabelas hash já são mais espertas. Elas criam uma chave a partir do dado. Só que aí vem o problema, as colisões. É quando duas chaves diferentes acabam apontando para o mesmo lugar, sabe? Aí tem que fazer umas gambiarra para resolver. E é exatamente esse problema da colisão que motiva essa busca toda. Como é que a gente pode criar um sistema que garante um lugar único para cada dado sem esse risco de congestionamento? E se a solução for olhar para a coisa toda de um jeito diferente? Em vez de criar uma chave, um endereço final, e se os próprios dados fossem o dia? E se a chave fosse o caminho, e não só o destino? Pois é, essa ideia genial já existe. E é aqui que a nossa estrela do dia entra em cena. Vamos conhecer a estrutura de dados que funciona exatamente assim, a Troy. O nome tree, para quem não sabe, vem da palavra em inglês retrieval, que significa recuperação. E ela funciona de um jeito bem diferente. Nela, o próprio caminho que a gente percorre na estrutura é a chave. Cada passo da jornada forma um pedacinho desse endereço. Para visualizar isso, tem uma analogia que eu acho sensacional. Pensa numa árvore de cabeça para baixo. A raiz, que é o nosso ponto de partida, fica lá em cima, no céu. E os galhos vão descendo, levando a gente até os dados, que seriam as folhas lá embaixo. E como isso funciona na prática? Imagina que cada nó, cada encruzilhada dessa árvore, tem 10 caminhos possíveis, um para cada dígito, de 0 a 9. E como cada sequência de dígitos cria um caminho absolutamente exclusivo, dois dados diferentes nunca vão ter o mesmo mapa. O resultado? Zero colisões. Simples assim. A teoria é bonita, né? Mas vamos colocar a mão na massa. Vamos construir uma tree do zero para ver como a coisa toda funciona passo a passo. Vamos começar inserindo a Universidade de Harvard, fundada em 1636. A nossa chave, então, é 1636. A gente parte da raiz. Primeiro dígito, 1. Existe algum caminho com o número 1 saindo daqui? Não, tá tudo vazio. Então, o que a gente faz? Simples. Cria um novo nó e avança para ele. Ok, estamos nesse novo nó. O próximo dígito da chave é 6. Olhando em volta, tem algum caminho com o número 6 por aqui? Também não. Então a história se repete. A gente cria outro nó e segue por esse novo caminho. E o processo continua, sabe? A partir do nó 6, a gente cria um caminho para o dígito 3. E de lá, a gente cria o caminho final para o último dígito, o 6. Cada passo vai abrindo uma trilha que não existia antes. Agora sim, depois de percorrer o caminho 1636, a gente chegou no destino. É aqui, nesse ponto final, que a gente guarda a informação. É como se a gente pegasse uma lata de spray e pichasse o valor Harvard no final da trilha. O caminho é a chave e o que está escrito no chão é o valor. Beleza, vamos para mais um exemplo. Agora é a vez de Yale, fundada em 1701. A chave vai ser 1701. E é aqui que a gente vai ver uma das coisas mais legais da tria. E olha só que sacada genial. A gente começa na raiz e o primeiro dígito é 1. Mas opa, peraí, o caminho 1 já existe. A gente criou ele para Harvard. Então não precisa criar nada novo, é só pegar carona. A partir daí o caminho 7 é novo, então a gente abre essa trilha. Faz o mesmo para o 0 e para o 1, e lá no final a gente pinta o nome Yale. Ok, colocar os dados para dentro foi tranquilo, mas e para achar alguma coisa lá no meio? A boa notícia é que o processo de busca é muito parecido. Para achar Harvard, a gente usa a chave 1636. A lógica é super simples. Se der para seguir o caminho dos dígitos do início ao fim, o dado está lá. Se em qualquer ponto o caminho não existir, bom, aí o dado não está na tree. Então vamos seguir um mapa. Da raiz, a gente pega o caminho 1. Ele existe. De lá, a gente segue para o 6. Existe também. Depois para o 3. Ok. E finalmente para o último 6. Também existe. Chegamos no final do caminho. Agora a verificação final. O que está pintado aqui é Harvard. Sim, encontrado! Certo,
Mas e o que acontece quando a gente procura uma coisa que não foi inserida? Vamos tentar achar Princeton fundada em 174. A chave é 1746. Vamos lá. Começando da raiz, o caminho 1 existe? Sim, por causa de Harvard e Yale. De lá, o caminho 7 existe? Sim, por causa de Yale. Agora, de lá, a gente tenta seguir o caminho 4. Mas não tem caminho, é um beco sem saída, a trilha simplesmente não foi aberta. Nesse ponto, a gente já pode afirmar com 100% de certeza, Princeton não está na nossa trilha. Agora que a gente entendeu como a TRI funciona, vamos analisar as consequências. Afinal, qual é o preço que se paga por toda essa eficiência? Pensa nisso, para inserir ou para buscar qualquer uma das universidades que a gente usou de exemplo. Quantos passos nós demos? Apenas 4. Exatamente o mesmo número de dígitos da chave. E aqui está o veredito. A velocidade é fantástica. O número de passos é igual ao tamanho da chave, o que chega muito perto do ideal de tempo constante. Mas tem um custo, e ele é alto: o espaço. Cada nó precisa ter 10 saídas possíveis, uma para cada dígito, mesmo que a maioria delas não leve a lugar nenhum. E isso pode consumir uma quantidade absurda de memória. Então, a gente volta à nossa pergunta inicial. A TRI é o santo grau? E a resposta é: depende. Ela oferece uma velocidade de busca que é praticamente imbatível, mas cobra bem caro no uso de memória. Talvez o verdadeiro santo grau não seja uma estrutura única e mágica, mas sim saber escolher a ferramenta certa para cada problema. E quando a velocidade é tudo o que importa, a TRI é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que existem.